Pessoal, massas fermentadas são o que? São as massas que precisam de um fermento biológico, né, para que ela cresça, né, para que ela tenha um bom desenvolvimento, para ela crie o ar, para que ela fique macia, né, fofinha. Então, nessa hora, né, das massas fermentadas que entram os nossos fermentos biológicos, né? Existem 3 fermentos biológicos no mercado, tá? O fermento biológico fresco, que é aquele que fica nas geladeiras, não tem? Que é o que a gente vai usar hoje também. Que vem em uns quadradinhos assim, ou em um bloco grande, né? O fermento é o quê? O fermento, eles são leveduras vivas, né? Que em contato com, né, a hidratação ali do pão, né, que a gente vai fazer, ou do pão normal, do pão doce, e em contato com o açúcar, tanto o açúcar, né, do pão doce, quanto o açúcar do trigo, né, do amido do trigo, ele se alimenta desse açúcar e aí ele vai liberar o dióxido de carbono e também um pouco de álcool, tá? E esse dióxido de carbono, que é um gás, ele vai se expandir e vai ficar preso na rede do glúten, por isso que a gente sova esse tipo de pão, esse tipo de produto. Ele vai ficar preso ali na rede de glúten e aí ele vai fazer a nossa massa crescer, fica bem bonita, né? E toda aquela coisa a mais que a gente quer com a massa fermentada. Então, o fermento biológico fresco é aquele já que fica na geladeira. Ele é hidratado, por isso que ele tem um pouquinho de validade menor. A validade dele é um pouco menor, justamente por ele já ser um pouco hidratado, e aí ali a levedura depois de um tempo vai morrer, né? Não tem como, porque ela já está no meio úmido. Então, ele fica na geladeira, como eu falei, né? E a fermentação feita com esse tipo de fermento, o fresco, ela é uma fermentação mais lenta. O produto leva um pouquinho mais de tempo para fermentar, né? Crescer e tudo mais, tá? Aí a gente tem o fermento biológico seco. Aí ele precisa ser hidratado antes da gente adicionar na massa. A gente hidrata na água um pouquinho, né? E depois adiciona na massa. O problema dele é que ele possui junto, porque como ele é seco, aquelas bolinhas, né? A indústria seca ele para conservar por mais tempo, para ter um produto, né, de mais fácil acesso, né, que é o que a indústria de alimentos faz, né? Ele tem muitas células mortas, muitas, assim, mais de 25% das células estão mortas ali dentro. E aí ele não deixa assim um gosto às vezes tão agradável quanto o fermento fresco deixaria no nosso pão, tá? E aí a gente tem o fermento biológico instantâneo, que é aquele que a gente põe, não precisa hidratar, já põe direto com a farinha, já coloca os outros ingredientes e ele começa a fermentar super rápido. Então a gente tem que cuidar com esse fermento instantâneo, porque ele já começa a pegar a fermentação. Normalmente é esse o mais fácil que a gente acha no mercado, tá? Esses dois aqui a gente acha mais fácil. O seco eu ainda não usei, esse que precisa hidratar, tá? Eu uso o fermento fresco ou o instantâneo. Agora, substituição, né, pro fermento fresco. Eu preciso de mais quantidade de fermento fresco em consideração ao fermento seco, tá? São 3 vezes menos fermento seco para a mesma quantidade de fermento biológico fresco. Por exemplo, se uma receita pede 100 gramas de fermento biológico fresco, eu vou botar 33 gramas dividido por 3, dá aproximadamente 33 gramas de fermento biológico seco, tá? Então, as massas fermentadas, elas podem ser classificadas em três tipos, tá? As massas magras, que tem menos açúcar e menos gordura, ou até nenhum açúcar e nenhuma gordura, que são as massas dos pães, das baguetes, né? Massa de pão normal. As massas ricas, que tem mais açúcar e mais gordura e mais ovos, que são os pães doces, né? Que a gente conhece, pão doce, o baba, o rum, que é esse que a gente vai fazer,
os brioches e todas essa montoeira de pão doce que a gente conhece por aí, que são chamados de viennoiserie na França, né? Os pães doces e os pães laminados, como o croissant, são considerados viennoiseries na França, tá? E o terceiro são as massas laminadas, essa que eu acabei de falar, né? Que é do croissant, do pão ao chocolate, Danish também. E aí, a massa laminada, ela também é fermentada. Ela é fermentada primeiro e depois ela é laminada, tá? E aí, a gente pode fazer essas massas... Ah, eu esqueci de falar da massa rica, tá? Vou voltar aqui porque eu esqueci de falar essa parte aqui embaixo, ó. As massas ricas, né, as que tem mais gordura, mais ovos, essa que a gente vai fazer, né, que é do baba, por exemplo, do brioche, por ela conter esses ingredientes, né, principalmente açúcar e gordura, ela tem menos desenvolvimento do glúten, tá? Então o glúten não chega a criar tantas redes e redes tão fortes quanto nas massas magras. Ela também leva menos tempo para fermentar, ela fermenta em menos tempo e ela, consequentemente, cria massas mais macias, tá? Justamente por esses ingredientes. Por isso que muitas vezes a gente não precisa sovar tanto uma massa rica quanto uma massa magra, tá? Porque ela já é mais macia justamente por causa dos ingredientes. É o que a gente vai fazer hoje aqui, a gente vai sovar praticamente nada a nossa massa e ela vai ficar macia, vai ficar, né, com o resultado que a gente quer. Então, esses são os três tipos de massas fermentadas, tá? Falei tudo daqui, né? Agora, o método, não tem pergunta nenhuma até agora? O pessoal tá concentrado. Todo concentrado. Pode perguntar quem quiser, né? Pergunta, tá, se quiser. Agora, os métodos pelos quais a gente pode fazer esse processo de sova, né, das massas fermentadas. A gente tem o método direto, a gente sova tudo junto, coloca tudo junto na batedeira e vai sovando. Funciona muito bem para as massas magras esse processo do método direto, tá? O método direto modificado, que é, no caso aqui, para as massas ricas. A gente primeiro faz uma mistura de gordura, ovos e açúcar, mistura eles bem e depois adiciona o trigo, né? E aí continua a sova. Porque dessa forma a gente garante com que esses três ingredientes sejam bem incorporados na nossa massa, tá? Porque se a gente não faz isso, às vezes ele separa, não incorpora direito, né, todos os ingredientes juntos. Então por isso o método direto modificado, a gente faz essa mistura primeiro e depois coloca o trigo nas massas ricas, tá? E também tem o método indireto ou o método da esponja, né? Também que é para as massas ricas. O que acontece? Como eu falei pra vocês, né, que o açúcar, a gordura e os ovos, eles impedem um pouco o desenvolvimento do glúten, né, e a força dessa massa. Então a esponja consiste no quê? Em misturar primeiro a farinha de trigo, né, o fermento e um líquido, né, a água. E aí a gente mistura esses ingredientes primeiro e deixa ele crescer, né, virar essa esponja, crescer, porque daí ali ele já ganhou força na massa. Aí depois a gente adiciona o resto dos ingredientes, né, a gordura, o açúcar, os ovos, porque dessa forma a massa não vai perder força. Porque tem essa esponja já que a gente já fez no início e já criou a resistência que precisava, tá? O glúten já desenvolveu bem ali. Entenderam? Por isso que a gente faz a esponja também para as massas ricas, né? Em gordura, açúcar e tudo mais. Ficou claro isso? Tudo certo? E aí, algumas questões ainda, né? Que a gente precisa levar em consideração quando a gente faz as massas fermentadas. Normalmente a gente busca o ponto de véu, né? A gente, né, principalmente nas massas magras, né, que a gente precisa dessa força, a gente precisa do ponto véu. O que é o ponto de véu? O ponto de véu é quando o glúten se desenvolveu muito bem, já se desenvolveu totalmente, aí ele criou esse ponto de véu, que é quando a gente pega a massa, abre ela assim, e ela fica lisa e transparente, né? A gente consegue até
enxergar através dela, ela não tem nenhum gruminho, né? Então ela tá brilhosa. Esse é o ponto de véu, é quando o glúten se desenvolveu totalmente, se desenvolveu bem. A gente vai procurar esse ponto de véu, porque daí o glúten vai estar totalmente desenvolvido nessa hora e aí ele vai ter força, né, para segurar a fermentação, vai estar macio o pão, né, ele vai crescer redondinho, né, não vai crescer todo disforme. Então, por isso que a gente procura o ponto de véu em muitas receitas, né? Algumas não pedem isso. Então, toda vez que a gente lida com massas fermentadas, a gente tem que perceber o que a receita está pedindo, tá? Existem de 2 a 3 crescimentos, tá? Quando a gente faz a nossa massa fermentada, a gente deixa o fermento agir uma vez, deixa crescer e faz a massa, né? Deixa ele crescer uma vez em temperatura ambiente, tira o ar, molda, em formato de bolinha, por exemplo, se a gente quiser, deixa crescer uma segunda vez e aí coloca no forno para assar, tá? Cada vez que a massa cresce, o glúten vai perdendo força, tá? E as bactérias, as leveduras, né, do nosso fermento, elas vão se desenvolvendo mais, se alimentando mais do açúcar, né, soltando mais gás, soltando mais álcool. Então, se a gente deixa esse produto fermentando por muito tempo, ou fermentando várias vezes, que também seria a mesma coisa, né, muito tempo, aí a gente vai ter um produto muito, primeiro, fraco, porque daí o glúten já não tem mais força, de tanto que ele cresceu, e depois com gosto muito forte de um álcool, assim, parece meio que uma coisa avinagrada, assim. Eu já fiz isso uma vez, deixei uns panetones, o Renan lembra? Nunca vou esquecer. Deixei as panetones fermentando demais, era dezembro, era muito quente, então a temperatura influencia muito, daqui a pouco a gente vai falar de temperatura, tá? Influencia muito na questão do fermento, então ficou assim, intragável. Prendeu na mala. Então deixei, né, tempo demais, ele não deu pra salvar, tive que jogar todos os panetones fora, tá? Mas existe até 3 crescimentos, né, que é quando a gente faz a esponja, tá? Na esponja a gente faz uma vez, ela cresce, né? A segunda vez a gente adiciona o trigo e o resto dos ingredientes e ela cresce mais uma vez. E aí a gente tira o ar e molda e deixa crescer mais uma vez e põe no forno, tá? Então até 3 crescimentos utilizando a esponja é ok. Depois disso a gente tem que cuidar, ou se ele tá um dia muito quente, ele fermentou muito rápido assim, então tem que cuidar, tá? Aqui, agora da fermentação lenta, né, que entraria o caso do levain, mas não é o que a gente está focando hoje. A fermentação, como eu falei antes, né, da fermentação lenta, ela desenvolve um melhor sabor para o produto, tá? Por isso que é muito bom, por exemplo, a gente usar o fermento biológico fresco. Ele já tem uma fermentação mais lenta, mas não é só pelo fermento biológico que a gente consegue um sabor mais desenvolvido, um sabor melhor no produto. Deixar ele descansar, né, no primeiro crescimento ou no segundo crescimento na geladeira, né, porque daí em temperaturas mais baixas o glúten se desenvolve menos, a fermentação também, e aí ele vai crescendo um pouquinho só, então lentamente fermentando e aí desenvolvendo esse sabor também, né? Então é muito interessante se a gente pode fazer isso, tem esse tempo, né, fazer sovar, né, fazer o produto no dia e deixar de 12 a 24 horas na geladeira e terminar ele no outro dia, aí ele vai ter um sabor muito melhor, tá? Pode ser feito então isso na geladeira. E como eu falei, né, muita fermentação, o sabor de álcool, assim, vinagre muito, muito forte, então tem que cuidar em dias muito quentes. Aqui, agora as temperaturas do fermento, né? Como eu falei, em temperaturas mais baixas ele se desenvolve menos e mais alta ele se desenvolve mais. Então, em 1 grau, né, ele está inativo. De 15 a 20 graus
ele tem um crescimento lento, que é o que a gente consegue dentro da geladeira, por exemplo, né? De 20 a 32 graus ele tem um crescimento normal. 38 graus ele tem menos atividade, ele já começa a não fermentar tanto. E com 60 graus ele morre, que é dentro do forno, né? Porque dentro do forno ele já ele pode morrer, né? Para nós já tanto faz, tanto fez, porque ele já deu o seu, já fez o seu trabalho, já fez a massa crescer, então ele morre ali dentro do forno. Eu já perdi também massa de panetone, só perco massa de panetone. Que normalmente é o que eu faço de massa doce. Eu não sou especializada em viennoiseries, né, na confeitaria francesa. Sou especializada na pâtisserie, né, que são os docinhos, né, cremes, bolos, entremês e tudo mais. Então, por isso que eu não faço muito. Eu entendo um pouco, mas eu não faço muito, não é minha especialização. Quero me especializar mais. Inclusive o levain também não é minha especialização. Fiz um curso uma vez, com francês até. Aprendi muita coisa. A gente fez um pão lá, apesar de ser uma fermentação lenta, a gente em um dia conseguiu fazer. Era uma tarde, na verdade, a gente começou 1h07 e pouco da noite, a gente tinha assado. Gostei bastante, dá pra perceber a diferença, mas é uma outra parte, né? Então, o que eu tava falando, né? Que eu fiz o panetone. E aí, quando você está sovando, tem que cuidar muito, principalmente quando tá fazendo muita quantidade de massa e quando tá um dia muito quente, né? Que é dezembro, quando a gente tá fazendo panetone. E aí, os meus panetones passaram de 40 graus. E aí ele já não tinha mais atividade praticamente nenhuma. Eu perdi ali na hora da sova mesmo a minha massa todinha. Foram, sei lá, mais de 20 panetones, acho, mais de 30. E porque a máquina esquenta, né, a batedeira esquenta e vai aumentando a temperatura. E aí eu não fiquei controlando, jogando um pouquinho de água gelada. Normalmente a gente pode controlar jogando água gelada, né? E aí eu perdi tudo. Ele não cresceu assim, o mínimo do mínimo, não cresceu mais. Logo já não tinha mais atividade e aí eu perdi toda a massa. Então tem que cuidar muito com temperatura e o fermento, ok? Nenhuma pergunta mais? Estou concentrado, e agora? Olha, o que eu tinha, assim, é muito resumido isso daqui, existe muito mais. A questão das massas fermentadas vai, assim, muito a fundo, é bastante coisa mesmo, tá? Porque existem exceções, aí isso, aquilo, e daí, sabe? E, inclusive, as empresas, assim, muito especializadas, eu acredito que as padarias não fazem isso, mas lá onde eu estudei, quando a gente teve a semana da panificação, tanto que a gente não trabalhou com levain lá, a gente só trabalhou com as fermentadas com fermento, a gente tinha um controle, a sala já era gelada, ela tinha um ar-condicionado assim para manter a sala gelada e a gente tinha um controle de temperatura, porque pro correto para você trabalhar com massa fermentada é você fazer um cálculo, qual que é a temperatura que está no seu ambiente, para você saber a temperatura da sua farinha e para você também ver qual é a temperatura do seu líquido que você vai adicionar, né? Se precisar, é um cálculo assim muito doido que eu não sei agora, não tenho como falar, mas ele leva em consideração a temperatura ambiente, a temperatura da farinha e dos outros ingredientes, né? Pra a gente medir a que temperatura a gente vai adicionar a água no nosso, né, na nossa máquina, ou o leite, ou o que a gente for usar de líquido. Então é uma coisa assim muito complexa para tu fazer, né, um produto de qualidade bem certinho, leva tempo, leva paciência, né? Então, como eu falei, muitas das padarias não fazem isso porque fica inviável, que precisa de tempo, precisa de pão fresco a cada 10 minutos, então eles enfiam um monte de fermento instantâneo ainda, que é pra, né, ainda mais do que precisa para ele crescer muito rápido. E aí não é um produto realmente muito, muito saudável pra gente comer sempre. Tem que cuidar, comer só de vez em quando pão francês. A não ser que você saiba lá como eles fazem no seu local.